Olá, queridos, tudo bom? Vamos continuar a nossa revisão. Na verdade, agora não vai ser mais só revisão, nós vamos progredir um pouquinho no assunto, tá? A gente vai fazer este modelo de site aqui, tá bom? Esse é o que a gente fez na aula passada, na revisão. E o objetivo dessas próximas aulas, eu vou quebrar um pouquinho para não ficar tão longa, vai ser fazer algo parecido com isso. Lembra que nós temos aqui o que a gente já fez, certo? Aqui a gente vai fazer um menu animado, um menu lateral, só com CSS e HTML5, certo? E aqui a imagem ela tem uma animação também, com o caption. A gente vai conhecer uma nova tag do HTML5, que é o Figure e o Figure Caption, que ele permite, né, criar melhor esses captions de imagem e também fazer essa animação. Vê que a gente tem um bloco que é uma imagem, nós temos o próprio caption dela e a animação, que é um efeito de transição. A gente vai conhecer uma outra propriedade do CSS3. Aqui também é transição, que são efeitos, né, que a gente faz, uns transition. E aqui no caso, ó, HTML3, TypeScript, certo? Aqui a gente está utilizando âncoras, né? E também estamos utilizando o próprio HTML5 para ele não mostrar todo o conteúdo. O conteúdo está todo nessa página aqui, só que ele mostra apenas o conteúdo de cada seção, né? E a gente marca essa seção com a âncora. Então, por exemplo, aqui tem outra imagem, pode ser texto, enfim. E a gente delimita. Como a gente pode ver aqui, temos uma coluna lateral aqui à esquerda, temos uma coluna no meio, digamos assim, né? Pegando mais ou menos uns 75% da tela, que é o nosso conteúdo principal. É uma organização básica de um site, né? E aqui embaixo temos o nosso footer. Eu coloquei bem pequeno mesmo porque a gente está só representando. Então, ó, estamos trabalhando também com proporcional. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tá vendo aqui, ó? Tudo no mesmo local. Então, ó, dependendo de como for, o conteúdo ele se adapta e se adequa, beleza? Então é isso, vamos lá. Aqui, por exemplo, nós vamos primeiro fazer essas colunas aqui, tá? Mostrar aqui o código como estava antes, nosso código aqui, certo? Esse é o código que a gente finalizou na aula passada. Eu fiz apenas uma alteração. Eu coloquei aqui, ó, a tag main, certo? Vamos colocar dentro da tag main o nosso conteúdo principal, beleza? Beleza. Então vamos lá. Nós vimos que no nosso modelo a gente precisa de uma coluna à esquerda e uma coluna que fique mais ou menos no meio, certo? Que vai ser o nosso conteúdo principal. Então vamos lá. Na coluna do meio, nós vamos fazer o seguinte. Na coluna da esquerda, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma section para ela, certo? Section. E vamos criar uma classe também. Aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz para criar uma tag e a classe ao mesmo tempo. Por exemplo, a classe a gente sabe que é um pontinho, né? Então, se eu apertar um pontinho aqui, tá vendo aqui na descrição, ele já diz que vai criar uma section com o atributo classe. Se eu quisesse um ID, eu colocaria a cerquilha, né? O hashtag, enfim. E ele já mostra que vai criar uma tag section com o ID vazio. No caso, a gente vai criar uma classe aqui, certo? Esse vai ser a nosso conteúdo à esquerda, ou nossa coluna à esquerda. Vamos chamar de coluna à esquerda, ou coluna left, sei lá. Beleza? E aqui, ó, já viu que ele preencheu? Já tem uma section com a classe coluna left. Apertando o Enter, ele já cria pra gente. Facilidade que o Visual Studio nos dá, certo? Beleza. Então, nós temos um menu, certo? Mas, por enquanto, não vamos colocar o menu. Mas aqui apenas lembre-se que vai ter o menu. Vamos só criar a tag para marcar que vai existir um menu aqui, certo? Então vamos lá. Vamos criar a tag menu, certo? Ou a tag lista com a classe menu. Lembra que nós temos um menu aqui em cima, que é o menu "-h", que é o menu horizontal. Vamos criar um menu vertical. Então menu "-v", que é aquele menu que a gente viu lá, ele é vertical, né? Então vamos colocar aqui para diferenciar, certo? Ainda não temos criado o nosso CSS nem da coluna e nem do menu V. Então, vamos só deixar aqui por enquanto. Belezinha? Então, vamos partir para
a próxima coluna. Já vamos deixar marcado aqui, certo? Então vamos criar uma outra section para criar a coluna do conteúdo do meio, certo? Vamos criar a section, como a gente viu ainda agora, ponto, para criar a classe, coluna, certo? E vamos chamar aqui de conteúdo, vamos colocar um content, ok? De conteúdo. Beleza. Aqui, vamos deixar assim por enquanto, tá? Porque vão vários conteúdos aqui. Então vamos deixar assim, salvar, e vamos ver como vai ficar nosso... Vamos lá. Nada por enquanto. Beleza. Por quê? Porque não tem o CSS. Então, vamos lá. Agora, vamos criar o CSS da coluna left. Vamos criar nossa classe. Aqui foi como a gente parou, certo? Eu só marquei aqui, ó, coloquei um comentário. Essa marcação é referente ao comentário em CSS. Então, marquei aqui o início e o fim do menu. Beleza? Vamos criar aqui também o início, a marcação das colunas, para ficar organizado o nosso CSS. Então, vamos colocar aqui colunas, beleza? Como a gente já viu, Shift Alt duplica a linha e fim colunas. Você pode organizar da forma que você quiser, tá? Apenas uma sugestão. Beleza. Então, vamos criar aqui a nossa classe coluna left. Beleza, copiou, pontinho, coluna left. Beleza, já temos a nossa classe coluna left. Vamos criar a nossa classe menu V. Beleza, menu V. Coloque o menu aqui dentro, onde está marcado o menu, certo? Para ficar organizado. Quando você precisar procurar, caso o CSS fique muito grande, você só procurar aqui. Lembrando que estamos fazendo tudo no mesmo arquivo, mas poderíamos criar um outro arquivo CSS, .menu, entendeu? Para separar do arquivo do nosso site geral. E vamos criar a próxima classe, que é a coluna content, que é o conteúdo. Beleza. Vamos lá, dentro da seção de colunas. Pronto, criamos a nossa classe. Beleza? Por fim didático, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma borda grande em cada um deles, só para a gente ver como eles estão organizados. Assim a gente vai ver, conforme a gente vai programando o CSS, como eles vão se mexendo. Beleza? Vamos lá. Vamos colocar aqui na coluna left, antes de tudo, um position, certo? Eu expliquei na aula passada sobre a questão do position, tá? Vou só relembrar. O position relative, ele posiciona os nossos elementos relativos ao HTML, certo? A forma que ele é colocado lá. Então, ou seja, se eu colocar ele aqui embaixo, como ele é relativo à página, ele vai ficar embaixo dos elementos das tags que estão acima dele. Vai ficar acima dos elementos que estão abaixo, entendeu? E o absolute, o que ele faz? Ele vai posicionar o elemento acima de qualquer outro elemento, certo? Absoluto porque tu pode posicionar ele lá em cima e colocar a tag dele lá no final da página. Ou seja, ele vai ficar absoluto, o posicionamento dele, não relativo aos elementos, entendeu? No entanto, se a gente colocar um elemento absoluto dentro de um filho, no caso, de um elemento que é relativo, ele vai ficar absoluto dentro daquele elemento. Deu para entender? Vamos lá na prática. Então, vamos criar aqui um position relative, a coluna left, certo? E lembram que eu falei sobre o float, para ele flutuar à esquerda? Vamos fazer que nossos elementos se desloquem todos para a esquerda. Assim, eles vão ficar alinhados, digamos assim, as nossas colunas. Então, vamos colocar um float left. Beleza. E aqui ele já está alinhado à esquerda. Perfeito? E agora vamos colocar uma pequena margem para que ele não fique grudado lá, ok? Margem. Vamos colocar um deslocamento uma margem vertical de 20 pixels e uma margem horizontal, no caso esquerda e direita, né, de 40 pixels. Assim a gente vai ter uma coluna que não está grudada. E aqui, beleza. E aí, para a gente verificar o tamanho dele, vamos colocar a borda para sabermos o tamanho que ele está. Então vamos colocar aqui uma borda de 1 pixel. Opa, vamos colocar 3 pixels para ficar bem visível, certo? Solid. E vamos colocar a cor preta, tá? 000. Só para a gente ver se ele vai marcar lá.
Perfeito? E aqui vamos fazer da mesma forma para a coluna Content. É só para a gente verificar onde eles estão posicionados, tá? Assim a gente consegue entender como que o CSS vai trabalhar essas colunas e como ele vai se deslocar. Perfeito? Beleza. Vamos só fazer o seguinte, antes de olhar lá, vamos dar um tamanho, no caso uma altura e uma largura para eles, certo? E aqui eu vou apresentar umas 2 unidades de medidas para a gente trabalhar no HTML5. Beleza, vamos lá. Primeiro vamos dar uma largura, width, certo? E vamos utilizar uma unidade que ela vai de acordo com a viewport, ou seja, com a nossa página, certo? Então vamos chamar a nossa coluna left, vamos dizer que ela vai ter 20 VW, V de viewport e W de width. Isso quer dizer que ela vai ter aproximadamente 20% da página HTML total, da viewport. Beleza? Então aqui, cada um pixel, cada um VW no caso, é como se fosse 1/100º da página, um pixel, digamos assim. Ou seja, então ela vai medir de acordo com a tela, com a nossa viewport. Então aqui ele vai ter uma largura de 20, como se fosse 20%, certo? E vai ter uma altura, um height de, vamos colocar aqui, como é que está lá na página? Deixa eu ver. Nosso exemplo. Aqui, ó. Vê que ele é um pouco acima de 50%. Vamos colocar então uns 65%. Ou seja, 65 VH, que é a viewport height, a altura da tela, certo? Vamos salvar e vamos olhar como que o HTML já está. Vamos aqui, atualizar e olha só, viu? Como se ele tivesse, ó, mais ou menos uns 60%, 105% da tela de um total. Viu como ficou parecido? Aqui a gente percebe que já tem uns outros estilos aplicados, certo? Vamos lá. E aqui ele está posicionado exatamente onde a gente colocou, certo? No caso relativo ao nosso HTML. E esse pontinho preto que vocês devem estar achando estranho, isso aqui é a nossa coluna Content. Como ela não tem conteúdo e também não tem um tamanho nem altura definida, ela fica aqui uma borda como se fosse um pixel. Perfeito? Vamos lá agora configurar a nossa coluna Content. O conteúdo, vocês perceberam que ele tem a mesma altura, mais ou menos, né, da nossa coluna da esquerda. O ideal é que fique harmonioso o tamanho. Então vamos colocar assim. Vamos colocar primeiro uma largura para ficar igual lá em cima. Vamos colocar aqui uns, deixa eu ver, uns 65 VW para dar um espaço também, e vamos colocar uma altura igual a de cima, que é a altura de 65. Beleza? Então vai ficar como se fosse um quadrado, um VH. Vai ficar um quadrado. E vamos ver agora se ele vai marcar direitinho. Atualizando, a gente tem, ó, nossa coluna Content. Percebam que ele dá um espaço corretamente, certo? Ele não invade, ele não fica por cima. Entenderam? Aqui é o posicionamento relativo. Se eu colocasse um posicionamento absoluto, ele ficaria aqui em cima dessa outra seção. Então nós temos uma delimitação perfeita, né, do local que a gente quer. Beleza? Claro que não vai ficar aqui essa marcação, é só para a gente entender, certo? Agora, vamos estilizar as nossas colunas, tá? Beleza, aqui na borda, coluna left, a gente tira esse 3 pixels, vamos colocar uma borda de 1 pixel e vamos tirar o preto, porque preto fica um pouco ruim quando a gente quer aplicar, dependendo na verdade do efeito que a gente vai fazer. Nesse caso a gente vai aplicar um efeito cinza, né? Uma borda cinza, cinza um pouco mais clarinho aqui. E aí ele vai ficar uma borda bem suave. No entanto, a borda vai continuar quadrada, porque a gente não definiu ela. E eu vou mostrar para vocês uma outra propriedade para definir a borda redonda, digamos assim, certo? Vamos lá. Vamos utilizar o border radius, que ele faz o arredondamento da borda, beleza? E a gente pode aplicar pixels nele. Então vamos dizer o seguinte, que nós vamos ter
Vamos testar aqui 4 pixels e 6 pixels de espalhamento dele. Ou seja, a gente vai ter uma borda arredondada que ele vai trabalhar das duas formas. E aqui embaixo vamos aplicar a mesma borda para a gente ver o efeito sendo aplicado nas duas. Vamos lá. Atualizando, a gente tem, olha aqui, ó, 4 pixels. Você pode aumentar um pouquinho mais o espalhamento dela, ou o tamanho, por exemplo. Aqui, digamos que eu queira uma borda de 6 pixels, um espalhamento de 10. Na da esquerda, tá? Vamos lá ver como ficou. Ó, viu? Ele dá uma arredondada maior. Então, por exemplo, eu posso deixar o da esquerda dessa forma e da direita assim. Fica a seu critério. Beleza. Agora, vamos colocar aqui um efeito de sombra, que ele dá um efeito bacana na página, né? Não fica aquela coisa, parece que é uma linha desenhada. Então fica uma questão de dar uma profundidade, dá um efeito legal. Então vamos utilizar o Box Shadow. Box Shadow você pode utilizar em quase todos os elementos do HTML, todas as tags, para dar esse efeito de sombra. Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar uma sombra de 2 pixels, certo? Um espalhamento de 2 pixels. Beleza, e vamos utilizar a cor, um outro cinza, um pouco mais escuro. Vamos utilizar esse 9D, 9D, esse aqui, certo? Vamos aplicar embaixo também no nossa coluna conteúdo e vamos lá verificar como ficou. Atualizando, olha só, viu? Temos um efeito de sombra aqui, dá um efeito meio 3D, né? Dá um efeito legal no site. Beleza, você pode diminuir também a sombra se ficar muito agressiva e, enfim, fazer como você achar que ficou bonitinho, tá? Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai garantir que o nosso conteúdo ele não ultrapasse a margem e ele também não apareça aquelas setinhas, certo? Vamos primeiro colocar um conteúdo lá no meio para a gente verificar isso. E eu vou explicar para vocês mais ou menos o que acontece. Aqui, nós não temos ainda um conteúdo, certo? Eu vou colocar um conteúdo inteiro aqui. Pronto, voltamos. Eu coloquei vários parágrafos aqui dentro do Lore Y para vocês verem. Olha só, tá vendo como está escapando o conteúdo da div? Isso aqui não pode acontecer no site, né? Um conteúdo escapar dessa forma. Ainda mais se você tem uma delimitação, então ele tem que respeitar. Como a gente faz isso? Seguinte, a gente vem bem aqui no nosso box, a qual o conteúdo está relacionado, pode ser tanto na esquerda quanto na direita, nesse caso é o nosso content, certo? Vamos utilizar o box sizing, certo? E vamos dizer que o box sizing, que é o tamanho da nossa caixa, que o limite dele é a própria borda, beleza? E vamos utilizar uma propriedade chamada overflow. Overflow é aquelas setinhas que aparecem lá do lado. Essa propriedade mexe com elas. No caso, o nosso overflow, que ele vai aparecer, que é o Y, ele vai ser hidden, certo? Podemos também colocar para todos, ou seja, não queremos nenhuma setinha, nenhum scroll de rolagem, beleza? Vamos ver se já está funcionando. Viram? Ou seja, o conteúdo foi adequado à caixa e não tem nenhum overflow aqui. Ou seja, não tem nenhuma barrinha de rolagem como essa que aparece aqui, ó. Que essa aqui também a gente já vai corrigir. Já vou dizer para vocês como é parecido com o que está acontecendo aqui, mas a gente vai aplicar em outra tag, beleza? Ou seja, nós temos então uma caixa de conteúdo que o conteúdo não escapa dela, embora ele seja grande. Nesse caso aqui, não seria legal, por quê? Porque a gente tem um conteúdo que foi escondido, lembra? E a gente não consegue acessá-lo. Então, como a gente faria? Se você estivesse utilizando, por exemplo, essa caixa para todo o conteúdo, aí você colocaria aqui o overflow do Y, que é o nosso eixo, onde a gente vai rolar para baixo ou para cima, ele vai ser automático, certo? Então, atualizando, nós temos aqui, ó, nossa setinha, nosso scroll, apenas nesse conteúdo aqui, apenas nesse box. Isso faz com que, caso tu queiras colocar outra coisa aqui embaixo no site, tu não precisa te preocupar que o conteúdo vai passar e nem que tu vais perder o conteúdo.
Então o conteúdo está aqui dentro da caixinha e tu tem acesso a ele normal, tu consegue ler e tudo mais. Pode colocar inclusive muito mais conteúdo aqui dentro. Essa é uma dica muito boa porque a gente trabalha no HTML com caixas, né, com blocos. Então é bom você conhecer as estruturas básicas que fazem esse funcionamento. Perfeito. No nosso caso, o nosso conteúdo ele vai ser, lembra aqui? Ele não vai ultrapassar aqui, então ele vai sempre ser no máximo o tamanho. É uma imagem com uma div, com uma caption. Então vamos lá. Agora vamos fazer o... Vamos tirar aqui o nosso overflow, vamos deixar ele hidden, beleza? Porque a gente não quer isso. E agora a gente vai partir para o footer do site, para ficar lá embaixo, beleza? Testar, e aqui embaixo vamos colocar nossa tag footer, certo? Já mostrei para vocês como trabalhar o footer e vamos fazer basicamente a mesma coisa que fizemos em sala. Vou colocar a minha tag footer e um parágrafo, beleza? Só que aqui vocês perceberam que no site eu tem um texto, certo? E um texto que ele está diferente. Então, eu mostrei para vocês também como aplicar estilos diferentes no texto, certo? Vamos utilizar uma tag que a gente utiliza muito para fazer estilos em texto diferenciado. Dentro de um próprio parágrafo, de um próprio texto grande, a gente marca alguns textos, digamos assim, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui desenvolvido por Ramon Lisboa, beleza? Aí vamos utilizar esse símbolo especial, pode ser o reg ou pode ser o copy, fica a seu critério, tá? E vamos fazer o seguinte, eu quero aplicar um estilo apenas na palavra Ramon Lisboa, certo? Como a gente pode fazer isso? A gente vai criar uma spam, certo? E vamos criar uma classe para ela, porque a spam ela trabalha com várias classes, então tu pode ter uma spam que aplica um estilo, ou um spam que aplica outro, entendeu? Então é bom a gente criar várias classes diferenciadas para utilizar dentro da spam, tá? Então vou colocar aqui só, sei lá, assinatura, uma classe assinatura, beleza? Criou aqui a spam, certo? Vou copiar esse meu conteúdo, Ramon Lisboa, recortar e colar aqui dentro, certo? E aqui eu já tenho marcado que esse texto vai receber esse estilo, certo? Então, beleza. Vamos salvar e vamos lá no nosso estilo CSS. Eu vou colocar aqui antes do menu, né? No caso, depois do cabeçalho, eu vou colocar aqui assinatura. Posso colocar assim, footer, beleza? Que a gente vai utilizar daqui a pouco. E vamos colocar aqui também o footer assinatura, certo? Que é uma classe assinatura que está dentro do footer, beleza? Posso ter essa assinatura em outros lugares, então vamos diferenciar dessa forma. Beleza. Opa, desculpa. Não é o footer, é o spam, certo? É o spam, mas o spam está dentro do footer. Então vamos, toda vez que eu tiver um spam assinatura dentro do footer, ele vai fazer desta. Certo, e agora vamos aplicar. Primeiro, vamos colocar o seguinte. Nós temos uma cor aqui, né, um fundo, tal, e o footer está aqui embaixo, certo? Se a gente atualizar a tela agora, deixa eu salvar o conteúdo aqui. Aqui, ó, footer desenvolvido por Parará. Beleza. Se a gente atualizar a tela, a gente percebe que ele está aqui em cima, certo? Ele está no lugar que não deveria. Beleza. Então a gente precisa colocar ele lá embaixo. E é isso. Já sabem qual é a tag que vamos utilizar? Agora vocês estão ligados. Se a gente quer que ele fique lá embaixo, a gente precisa de uma posição absoluta. Perfeito? Por quê? Porque independente da página, dos elementos da página, eu quero que o meu footer fique lá embaixo, que é o local que ele tem que ficar. Então, vamos lá para o nosso footer, certo?
Nosso footer, vamos ver os elementos que nós temos aqui. Nós temos o footer, nós temos um parágrafo e temos uma span com uma classe, certo? Então temos o footer, temos a span, vamos colocar um estilo para o footer, todo parágrafo que estiver dentro do nosso footer. Show de bola. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? Nós temos que ter uma posição absoluta para ele, certo? E temos que posicioná-lo no local, seja lá embaixo, e ele tem que ter um fundo, no caso um background color. Então vamos lá. Então nosso footer, ele vai ter uma position absolute, show de bola. Tem um background color. Aqui eu vou colocar um background, deixa eu ver aqui uma cor bacana que ele vai me dar. Você já sabe que o Visual Studio ele te permite fazer isso aqui, né? Vou colocar uma cor diferente aqui do que está no exemplo lá. Vou colocar esse verde. Beleza. E aí eu vou dizer que o meu background vai ter um padding. Vou colocar ele um pouco maior. Vou colocar ele 10 de vertical e 10 de horizontal. Ou seja, vou ficar aqui. Show. Que é o meu espaçamento interno. Lembrem que o padding é o espaçamento interno do elemento e o margem é o espaçamento externo, ou seja, referente ao HTML. O interno, os elementos dele vão ter esse espaçamento de acordo com o padding e ele vai ter uma margem, que é, ou seja, referente aos elementos externos, de acordo com o que a gente programar. Ou seja, aqui o nosso padding, que é o espaçamento interno, vai ter 10 pixels e 10 pixels. Perfeito? E agora nós vamos dizer que ele vai estar na posição bottom, que é a posição de baixo, em 0 pixel. Vamos ver se é verdade? Atualizando, beleza, tá vendo? Aqui está o nosso footer. 0 pixel e ele está aqui embaixo, absoluto. Beleza. Agora, você pergunta, poxa, mas ele está pequenininho, porque faltou um tamanho. Vamos dizer que o tamanho dele vai ser, vamos utilizar a mesma unidade que utilizamos lá em cima, que a gente aprendeu agora, que é o View Widget. Ou seja, o mesmo tamanho da tela. Atualizando, ó, ele tem o mesmo tamanho, a mesma largura da tela. Beleza? Isso aqui, lembrando que ele é proporcional, tá? Ele atualmente diminui, ó, ele é proporcional. Então, se a gente trabalhar com pixel, ele vai ser fixo. Trabalhando com porcentagem, com EM e com VW, VH, é uma medida proporcional. Show de bola. Beleza, nós temos aqui então o nosso footer que não está centralizado. Aqui, acho que vocês já aprenderam, né? Vamos fazer? Como é que faz centralizado? Vamos dizer que ele vai ter um tamanho específico. Vamos dizer que o parágrafo vai ocupar no máximo, vamos formatar aqui, 25% do tamanho da largura que é o footer, certo? Então ele fica meio que ali centralizado. Mas se a gente fizer isso, ele ainda não vai centralizar. Vamos lá ver? Ó, ele só vai marcar que tem 25%. Para centralizar, a gente precisa dizer que a margem dele, que é referente ao elemento externo, o elemento externo é o footer, certo? A margem dele ela vai ser automática. Utilizando a margem automática, ele vai se adequar ao tamanho e à posição da tela. Fazendo assim, ele fica centralizado. Perfeito? Beleza, simples, né? Isso funciona em qualquer elemento, tá, gente? Pode utilizar em qualquer elemento que vai dar boa. Beleza, e a assinatura? Que é o nosso elemento que vai ser diferente. A gente pode aplicar qualquer estilo nele, certo? Vamos dizer que ele vai ter um padding, uma margem, tá? Margem, vamos colocar 2 pixels e 2 pixels, só para ele ficar um pouquinho afastado das outras letras, né? E vamos dizer que font size vai ser 18 pixels. E vamos dizer que a cor dele vai ser uma cor diferenciada. Vamos colocar aqui color, o texto está preto, vamos colocar branco. Tá? Então vai ter um texto branco. E vamos colocar uma sombra no texto, que é parecido com o
box shadow, só que aqui a gente aplica a sombra ao texto. Então vamos dizer que ele vai ter um pixel de espalhamento e que a sombra dele vai ser preta. Vamos colocar esse tom de preto aqui, beleza? E agora vamos ver como vai ficar. Olha que bacana. Vamos fazer o seguinte, vou colocar uma... porque o fundo não favorece muito, mas já percebe que mudou bastante, né? Tá aqui a sombra. Podemos colocar, por exemplo, mais sombra, para ele ficar mais visível o test shadow. Então, colocando aqui, ó, mais sombra, vamos lá, atualizando, ó, viu? Já percebeu? Ficou diferenciado. Vai ficar assim. Show de bola. Aqui a gente não está fazendo para ficar com cores harmoniosas, é apenas para exemplificar e ficar bem claro os efeitos que a gente aplica no CSS. Podia fazer aqui também no registrado, para ficar uma sombra. Podia, de boa. Aqui no caso, se a gente quiser testar, a gente só precisa colocar o elemento dentro, aqui dentro da nossa classe, certo? Se a gente colocar aqui dentro do span, ele vai aplicar o efeito para ele também. Tá vendo aqui, ó? Beleza. Então vamos lá. Nós já temos então as nossas duas colunas, temos o footer, temos um conteúdo, nosso content que não vai ultrapassar, certo? Mas ficou aqui a área do left, que vai ficar, a nossa coluna left vai ser o nosso menu. Na próxima videoaula eu vou trabalhar o menu e também a imagem. Beleza, gente? Qualquer dúvida, me chame lá.